Nesta videoaula, abordarei o conceito de triângulos, abordando também as suas características e classificações. O triângulo, esta figura que pode ser vista aqui, é uma figura geométrica que é formada por 3 segmentos de reta. Sendo estes segmentos, os segmentos AB, segmento BC e o segmento AC. Eles se encontram, então, formando 3 pontos, que são os vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Definimos também no triângulo os seus lados AB, BC e AC, aqui representados, lado AB, BC e lado AC, e também os seus ângulos, sendo eles o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Uma característica específica da figura geométrica triângulo é que a soma dos ângulos internos, de todos os seus ângulos internos, ou seja, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, será sempre 180 graus, independente de quais forem estes ângulos. Eles sempre somarão 180 graus. As classificações. Os triângulos podem ser classificados de 2 maneiras diferentes, quanto aos lados ou de acordo com os ângulos. Quanto aos lados, os triângulos podem ser divididos em 3 tipos. São eles o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. E como se dá essa divisão? Essa divisão é dada de acordo com os seus lados, se eles têm medidas iguais ou não. Por exemplo, o triângulo equilátero, ele tem os seus 3 lados com a mesma medida. Dessa forma, este lado tem a mesma medida deste lado, que tem a medida deste lado. Agora, o triângulo isósceles tem apenas 2 lados iguais, não os 3. Então, este lado tem a mesma medida que este, sendo então um triângulo isósceles. Já o triângulo escaleno é aquele que não tem nenhum dos lados iguais, sendo então essas as 3 possibilidades para o triângulo de se classificar de acordo com os lados. Assim como a classificação quanto aos lados, na classificação quanto aos ângulos, os triângulos são divididos em 3. São eles o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Bom, esta divisão é feita de acordo com os seus ângulos, como o nome diz. Mas como assim? Bom, o triângulo acutângulo é aquele triângulo em que os seus 3 ângulos têm medidas menores do que 90 graus, ou seja, todos os ângulos são agudos, como o próprio nome sugere. Já o triângulo retângulo é aquele triângulo em que um dos ângulos mede 90 graus, enquanto os outros ângulos são agudos, os outros 2 ângulos. Já o triângulo obtusângulo é aquele triângulo o qual tem um ângulo maior que 90 graus, ou seja, o ângulo obtuso, como o nome já diz. E os outros ângulos, os outros 2 ângulos, são ângulos agudos. Vimos então que, de acordo com os lados, os triângulos podem ser classificados em equilátero, todos os lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e escaleno, todos os lados com medidas diferentes. E quanto aos ângulos, acutângulo, todos os ângulos menores que 90 graus, agudos, retângulo, um ângulo de 90 graus e outros 2 ângulos de medida menor que 90 graus, e obtusângulo, um ângulo obtuso maior que 90 graus e outros 2 ângulos agudos. Bom, é importante observar que são 2 métodos de classificações diferentes. Logo, cada triângulo pode
ser classificado tanto quanto ao lado quanto ao ângulo, recebendo então duas classificações para cada triângulo. Bom, esta foi a videoaula sobre triângulos, as suas características e classificações.